Olá galera que conecta na nossa rede Interiores. Eu sou o Nicolas e hoje estou aqui para apresentar a matéria de processo penal para vocês. Para a primeira aula, preparei uma aula sobre inquérito policial. Para discutirmos essa matéria, eu vou expor a vocês a natureza jurídica, finalidade, características e ao final vamos elaborar um conceito sobre inquérito policial. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a natureza jurídica. O que é natureza jurídica? Natureza jurídica significa o que o Instituto representa no ordenamento jurídico e onde ele está previsto. O inquérito policial está previsto nos artigos 4º ao 23 do Código de Processo Penal. E a natureza jurídica dele, o significado é um procedimento administrativo, preliminar, investigatório. Mas o que isso significa? Ser um procedimento administrativo significa que, ao final, não haverá um julgamento do sujeito investigado, não haverá pena sobre aquele sujeito investigado. Este procedimento tem um caráter apenas informativo e preparatório para uma futura ação penal. Aqui na natureza jurídica, temos uma observação importante. Eventuais vícios, eventuais irregularidades presentes no inquérito policial não têm o condão de anular a futura ação penal. Ou seja, eventuais irregularidades presentes no inquérito não têm o condão de anular uma futura ação penal que tem aquele inquérito como fundamento, como base probatória. Mas aqui é necessário uma outra observação. O inquérito decorrente exclusivamente de provas ilícitas não possui fundamento para dar início a uma ação penal. Ou seja, por exemplo, um inquérito fundado apenas em provas colhidas mediante tortura. Essa é uma prova ilícita. Este inquérito, exclusivamente fundamentado em provas ilícitas, não poderá fundamentar a ação penal futura para a condenação desse sujeito investigado. Certo? Agora, passamos para as finalidades do inquérito. Aqui existe a finalidade preventiva e a finalidade preparatória. Mas o que é a finalidade preventiva? Para muitos, uma novidade. Preventiva se refere ao sujeito quanto à impossibilidade de se iniciar uma ação penal sem fundamentos. Ela é preventiva com relação ao sujeito neste aspecto. Ela evita o início de uma ação penal sem fundamento. O inquérito ele busca colher materialidade delitiva, indício de autoria, fundamentando a justa causa para o início da ação penal. Mas essa finalidade preventiva também liga ao Estado. Como se liga ao Estado? Liga ao Estado em evitar gastos desnecessários com processos infundados. Este processo que lá na frente poderá ser anulado por não haver justa causa para o seu início. Então evita gastos desnecessários com o início de processos sem fundamento. E agora a finalidade preparatória. Finalidade preparatória é a principal finalidade do inquérito policial. Aqui nós vamos ver que a finalidade do inquérito é colher indícios de autoria e materialidade delitiva, elementos informativos no tocante aos indícios de autoria e materialidade delitiva, para que vá ao titular da ação penal e ele possa colher as suas ideias para denunciar ou arquivar aquele inquérito. Ou seja, a principal finalidade é colher elementos informativos no tocante à autoria e à materialidade delitiva. Mas também é necessário observar que o inquérito possui a finalidade de fundamentar eventuais medidas cautelares que podem ser adotadas durante o inquérito ou mesmo durante o processo. Um exemplo disso está na Lei de Interceptações Telefônicas. Nós podemos ver no artigo 2º, inciso 1º da lei, que não poderá ser decretada interceptação telefônica se não houver
indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Ou seja, essa finalidade do inquérito é um fundamento para a decretação da interceptação telefônica, uma medida cautelar que pode ser adotada durante a investigação ou mesmo durante o processo. Aqui vamos para as características. As características do inquérito, é bom observar que eu não vou expor todas as características, até porque cada autor escreve sobre determinadas características, a quantidade varia de autor para autor. Eu vou tentar estudar com vocês aqui as principais características do inquérito policial, para entendimento da matéria e as principais que são cobradas nas provas. Primeiro, o inquérito policial é um procedimento inquisitivo. E o que isso significa? Ser um procedimento inquisitivo significa que todas as atividades, todas as medidas tomadas no inquérito policial será determinada unicamente pela autoridade policial. O procedimento corre apenas nas mãos da autoridade policial. Ou seja, não há contraditório, não há ampla defesa no inquérito policial. Aqui vamos para a segunda característica. O procedimento é discricionário. O que significa ser um procedimento discricionário? Não há medidas pré-determinadas para que seja colhidos os elementos informativos no inquérito policial. Ou seja, não há medidas pré-determinadas a serem adotadas pela autoridade policial. A autoridade policial comandará o inquérito conforme o caso concreto. O caso que especificará as medidas que devem ser tomadas. O artigo 6º, bem como o artigo 7º do Código de Processo Penal, ele traz medidas exemplificativas que poderão ser tomadas ou não pela autoridade policial, conforme o caso concreto. Só que aqui é necessário observar uma exceção a essa discricionariedade, que está prevista no artigo 158 do Código de Processo Penal. A medida que deve ser adotada, é obrigatório o delegado adotar, é o exame de corpo de delito nos casos de crimes que deixam vestígios. É isso que está disposto no artigo 158. O exame de corpo de delito é uma medida obrigatória nos crimes que deixam vestígios. Por isso, uma exceção à discricionariedade. Não há análise de oportunidade ou conveniência quando se diz que é necessário adotar o exame de corpo de delito nos delitos que deixam vestígios. Passamos agora para a terceira característica. O inquérito policial é um procedimento oficioso. E o que isso significa? Vamos ver a palavra vai ajudar. Ofício. Aqui é a dica. A autoridade policial deverá agir. É obrigatório a autoridade policial agir, instaurar o inquérito policial, nos casos em que chegar até ele informações robustas quanto a um delito praticado. Mas ele deverá agir de ofício apenas nos delitos que for de ação penal pública incondicionada. Nos casos de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial é obrigada a atuar, é obrigada a instaurar inquérito, caso chegue informações até ele. Nos demais casos, ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, é necessário a representação do ofendido ou seu representante para iniciar o inquérito policial. É isso que está disposto no artigo 5º, parágrafos 4º e 5º do Código de Processo Penal. Agora, uma quarta característica. O inquérito policial é um procedimento dispensável. Ser um procedimento dispensável significa que, se o titular da ação penal já contém em suas mãos os elementos quanto à materialidade delitiva e a autoria,
a finalidade principal do inquérito já está sanada. O inquérito é desnecessário se o titular da ação penal já obtiver os elementos quanto à materialidade delitiva e quanto à autoria. Ele já tem justa causa, então ele já poderá propor a ação penal. Por isso, o inquérito é dispensável. E essa característica nós podemos ver no artigo 27, artigo 39, parágrafo 5º e artigo 46, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Uma quinta característica é ser o procedimento sigiloso. É importante observar que a publicidade ela é regra no processo judicial. O inquérito policial, o procedimento administrativo, tem como característica ser sigiloso. Esse sigilo é fundamental para as investigações. Ele é necessário para a eficácia da investigação. Ou seja, o investigado ele não terá conhecimento antecipado das medidas que vão ser adotadas pela autoridade policial. Pois é óbvio isso. Se o investigado souber de todas as medidas antecipadamente, ele irá atrapalhar a investigação policial, pois ele não tem a vontade de ser denunciado por aquele crime cometido por ele. Ele irá atrapalhar essa investigação. Mas aqui nós temos um outro fundamento para o sigilo no inquérito policial. Ele também tem como fundamento a presunção de inocência. O sigilo é necessário para preservar a imagem daquele investigado. Pois, primeiro, nós estamos ainda na investigação. Nós estamos colhendo ainda elementos quanto à materialidade do delito, elementos quanto à autoria. Então, não poderá ser amplamente divulgado que aquele cidadão está sendo investigado por aquele delito praticado, pois todos sabemos, a primeira condenação é a mídia quem faz. Por isso é necessário preservar esse sujeito. É necessário garantir a presunção de inocência, que é uma garantia prevista na Constituição Federal. Aqui é importante também observar que a regra é ser sigiloso. Mas e o juiz, o Ministério Público e o advogado? Por razões óbvias, juiz e Ministério Público não são atingidos por esse sigilo. Eles atuam conjuntamente com o delegado, com a autoridade policial, no inquérito policial. O juiz irá analisar o inquérito para decretar uma medida cautelar. O MP, como titular da ação penal, deverá analisar aquele inquérito. E o advogado, é importante observar que está garantido a ele o acesso aos autos do inquérito. Está garantido na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, garante ao preso assistência ao advogado. Está garantido no Estatuto da OAB, garante acesso aos autos do inquérito no artigo 7º, inciso 14, e é importantíssimo a leitura da súmula vinculante número 14. Essa súmula vinculante determina que ao advogado é garantido o acesso aos autos do inquérito no tocante às investigações já documentadas no inquérito policial. É importante sublinhar isso na súmula vinculante número 14 durante a leitura. São os elementos já documentados, ou seja, aquelas investigações que ainda estão em ocorrência, por exemplo, uma interceptação telefônica que está ocorrendo, não está documentada ainda no inquérito policial, ou seja, o advogado não terá acesso a essa investigação que está ocorrendo. Correto? Agora vamos passar rápido aqui nas últimas 3 características. O inquérito ele é um procedimento indisponível. O que isso significa? Está previsto aí no artigo 17 do Código de Processo Penal. A autoridade policial não poderá arquivar o inquérito em andamento, ou seja, qualquer que seja a conclusão do inquérito policial que está em andamento, a autoridade policial deverá relatar aquela conclusão
os autos do inquérito vai às mãos do Ministério Público, titular da ação penal, e ele poderá promover o arquivamento, que a decisão compete ao juiz, ou seja, o inquérito policial que já for instaurado não poderá ser arquivado pela autoridade policial. Isso significa ser um procedimento indisponível. O inquérito ainda é um procedimento escrito. Isso está previsto no artigo 9º do Código de Processo Penal. Aqui, sem mais explicações, todas as medidas adotadas no inquérito policial serão reduzidas a termo e juntadas aos autos do inquérito. E o inquérito ainda é um procedimento temporário, previsão do artigo 10 do Código de Processo Penal. Aqui a regra prevista no Código de Processo Penal é: se o investigado estiver preso, terá o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito. O investigado estando solto, o prazo será de 30 dias para a conclusão do inquérito. É importante observar que determinadas leis penais extraordinárias, elas trazem prazos diversos. Isso será estudado na matéria específica. Agora vamos à elaboração do conceito do inquérito policial. Para o conceito, nós vamos levar em consideração a natureza jurídica, nós vamos levar em consideração a principal finalidade do inquérito policial e ainda algumas características. Então, qual conceito vamos elaborar? Inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar investigatório conduzido pela autoridade policial com características inquisitória e discricionária, que possui a finalidade de colher elementos informativos quanto à autoria e à materialidade do delito, com a finalidade de proporcionar a opinião delitiva do titular da ação penal. Então é isso, galera. Esse foi nosso primeiro encontro sobre inquérito policial. Mande suas dúvidas, mande suas sugestões de aula, que estamos aqui para ajudá-los nessa caminhada, como a aprovação em um concurso ou a aprovação na OAB. Um forte abraço a todos. Interiores, o direito além da interatividade.